De frente com Rosenbach, de frente com Rosenbach. E aí, galera? Estamos no ar com mais um De Frente com Rosenbach. E bom, no podcast de hoje vamos trazer um assunto muito polêmico, que é o autoritarismo. Mas antes da gente falar um pouquinho sobre o assunto, vamos nos apresentar nossas 4 grandes convidadas. São grandes mulheres, representatividades aí hoje no nosso mundo. E bom, primeiramente vamos começar apresentando então a Caruane, a militante. Oi, gente. Nossa segunda convidada é a Juliana, a simpatizante do totalitarismo. Oi, boa tarde. Nossa terceira convidada, a Bianca, a blogueira. Oi, gente, me sigam no Instagram, _BiaACM. E a nossa última convidada, Sofia, a culta. Olá, boa tarde. Muito bem. Antes de a gente começar o nosso podcast, lembrando que estamos enfrentando uma pandemia, estamos todos isolados nas suas residências. E, bom, obviamente, quarentena, então tem muita gente na casa, família, amigos, e pode acabar havendo interferências aí no meio, às vezes, da nossa gravação aqui do nosso podcast. Às vezes alguém aparece no fundo falando alguma coisinha, o cachorro latindo, o papagaio ali do lado, mas não vamos ter problema com isso, vamos continuar, isso faz parte, vamos todo mundo aí se manter em casa seguro, né? Mas, bom, então, começando agora o nosso podcast mesmo, apresentamos as nossas 4 convidadas, grandes mulheres, e que têm opiniões diferentes sobre esse assunto do autoritarismo, né? Nós vamos ver, então, cada um com seus argumentos e as suas ideias sobre o que a gente vai falar hoje. E, bom, para a gente poder falar do autoritarismo, vamos trazer como base para o nosso bate-papo o filme A Onda. Bom, o filme A Onda foi lançado em 5 de dezembro de 2008, sob direção de Dennis Gansel. O filme nos traz um professor que foi designado a tratar sobre o tema autocracia durante uma semana. Para falar sobre este tema, ele resolve fazer uma atividade didática de maneira dinâmica, na qual ele cria um movimento autocrata. Esse movimento tem uniforme, nome, um site e até mesmo um líder, que é o professor. O movimento acaba se expandindo para fora da sala de aula e se torna algo muito maior que o esperado. É um ótimo filme e eu recomendo que todos vocês assistam aí. E se já assistiu, assiste de novo para você pegar algum detalhe que deixou passar. Bom, eu e minha produção separamos algumas perguntas para a gente responder e a gente vai avançando no bate-papo daí sobre o tema autoritarismo. Tudo bem? Lembrando novamente que as 4 convidadas ali têm as suas opiniões, vão ter os seus argumentos, o bate-papo vai fluindo, vamos respeitar todo mundo a opinião um do outro e é claro que, obviamente, talvez gere uma polêmica ou outra aqui, né, gente? Vamos lá, então. Começar com a primeira pergunta, que é: o que os realizadores do filme tentaram nos contar? Você quer começar respondendo, Bianca? Sim, então, eu acho que o filme tenta nos mostrar que o extremismo pode causar coisas horríveis e que temos que ficar atentos com a dimensão de nossas atitudes. Muito bem, bem colocado. E você, Sofia? O que você acha? Bom, eu acredito que eles tentaram expressar como surge um regime totalitário, como as pessoas são influenciadas, manipuladas e censuradas de forma sutil e muito bem articulada. E foi utilizado a escola para representar isso, pois era um cenário mais dinâmico e simples de se entender para poder passar para o telespectador. E eu também acredito que eles realmente conseguiram mostrar a infeliz realidade desse sistema. Muito bom. Juliana? Bom, eu acho que eles tentam nos mostrar uma forma de governo ideal, onde existe uma comunidade organizada, com jovens bem educados, respeitosos, com apenas alguns delinquentes. Ok. Para finalizar a pergunta, Caruane. Bom, diferentemente da Juliana, eu percebi que eles tentaram nos mostrar como se cria um regime totalitário, abordando todos os detalhes, como as pessoas se comportam, como elas se transformam, como elas ficam alienadas e são super influenciáveis. Assim, muitas vezes é muito perceptível no filme que o grupo, né, da Onda acaba calando e oprimindo as opiniões de
contrárias a eles, opiniões que eles não aceitam, então eles oprimem essas pessoas, até agridem em alguns casos. E é uma coisa que acontece muito nos regimes totalitários, que é a censura. E através da censura, como eles querem censurar a voz do povo, eles usam da agressão, do medo e tudo mais. Muito bem colocado pela Caruana, né? Algumas das características de governos autoritários que a gente viu ao longo do mundo ali, né, da história, né? São algumas características como a censura, a violência, muito bem colocado. E bom, meio que vocês já responderam a nossa segunda pergunta, que seria qual é o tema principal do filme? Como todos vocês já disseram, né, que eles tentaram nos contar sobre o autoritarismo, algumas ali disseram que como surge o autoritarismo, como ele funciona e tudo mais, vocês meio que já responderam que o filme, o tema principal do filme é a questão do autoritarismo, né? Então vamos pular já para a pergunta 3, que é a seguinte: o filme conseguiu realmente passar a sua mensagem? O que você acha, Gil? Eu acho que sim, ele conseguiu mostrar como uma comunidade pode ser organizada quando tiver um bom controle de verdade. Muito bem. Bianca? Eu também acho que sim, que o filme mostrou claramente, de uma forma detalhada, o quanto coisas simples podem levar a algo grande e o quanto as pessoas podem ser influenciadas também. Muito bem. Bom, eu concordo ali com as duas, né? Acredito que essa é a mensagem que o filme passou mesmo, né? Como que surgem os movimentos autoritários, né? Que eles surgem de coisas pequenas, de umas influências e se tornar algo muito maior. Vamos para a nossa quarta pergunta, que é: qual foi o seu personagem favorito e por quê? Vamos começar com a Sofia. Então, o personagem que eu mais gostei foi o Marco, porque ele foi o único que realmente participou da onda e percebeu o quanto ele e seus amigos estavam sendo manipulados. Além de que, analisando suas próprias ações, ele percebeu o quão preocupante era aquele regime totalitário que estavam vivendo e foi atrás para que tivesse um fim. Muito bem. Caruane. Bom, enquanto a partir da Sofia, eu não gostei do Marco, né? Respondendo outra pergunta, por quê? Ele agride sua namorada. E a sua namorada é a personagem Caro, que foi minha personagem favorita, porque ela foi uma das únicas pessoas que se mobilizaram contra o regime que estava acontecendo na sua escola, e a mesma, então, por estar contra a situação, foi oprimida e excluída por seus colegas, inclusive pelo seu namorado Marco, que acabou a agredindo e usou como desculpa a onda, dizendo que estava sendo mudado, convertido pela onda. Mas eu acredito que quando um homem agride uma mulher, não tem mais volta, não é a onda, é o Marco mesmo que é uma pessoa tóxica. Muito bem colocado pela Caruane, né? Em momento algum a gente deve agredir outra pessoa justificando essa ação por um movimento, uma ideologia. O que a gente tem que fazer sempre em casos assim é respeitar a opinião do outro e, se quiser, debater sobre esses assuntos, colocar na mesa os argumentos, nunca a mão na outra pessoa. Muito bem colocado pela Caruane. E você, Gil? O meu personagem favorito foi o Tim, porque eu vi que ele estava realmente disposto a tudo, ele se integrou à onda, ele realmente queria fazer parte desse movimento. Muito bem, né? E vamos para terminar a pergunta agora com a Bianca. Bom, como eu não tinha uma opinião formada sobre isso, eu lancei uma enquete no meu Instagram e meus seguidores preferiram a Caro, então eu gosto dela também. E já aproveitando para falar que eu estou fazendo uma live aqui desse podcast e meus seguidores não estão gostando da opinião da Juliana. Eita, meu senhor, mal começou o podcast e já tá rolando polêmica. Você tem alguma coisa a dizer, Gil? Sinceramente, não me importo com a opinião dos seus seguidores, porque para eles estarem acompanhando uma blogueira que é extremamente influenciável e sem caráter, sem opinião própria, realmente não me importo. Meu amor, você é totalitarista, eu sou influenciadora. Você quer falar o quê? Você quer discutir o quê? Bom, podemos criar uma nova ideologia, né? Para as pessoas seguirem assim, né? A ideologia das influenciadoras, como a gente vê a Bianca falando.
Mas calma aí, gente. Vamos que ainda tem muita coisa. Tem mais perguntas para frente. E a próxima pergunta é o contrário da quarta pergunta, né? Que basicamente é: qual personagem você menos gostou e por quê? Vamos começar dessa vez com a Bianca. Bom, para mim é o professor, pois ele levou o trabalho muito além do que precisava. Ele ignorou os fatos e os alertas das pessoas próximas a ele. E no final ele ficou sem nada, né? Por conta disso, ele é o personagem que eu menos gosto. Muito bem, né? O professor acabou perdendo, né, o controle de toda a situação devido também ao seu ego, né? Você concorda, Sofia? Qual personagem que você menos gostou? Concordo sim, João. O que eu menos gostei, assim como a Bianca, foi o Rainer, pois eu achei que ele foi uma pessoa muito egoísta e de uma índole desprezível, já que ele fez da situação algo para alimentar seu ego. E mesmo sendo avisado, ele deixou o poder cegá-lo. Muito bem. Caruane? Concordando com a Bianca e com a Sofia, eu também não gostei do professor Rainer, porque, como elas dissem, ele era uma pessoa que tinha um ego muito enorme. E o mesmo quando foi avisado por sua esposa, que estava tomando grandes proporções o seu experimento, né, estudantil, disse que ele estava com inveja. Então, acredito que o mesmo estava gostando da situação e ele viu, né, que chegou um momento que a situação já estava fora do controle e quando ele foi tentar consertar as coisas, já foi tarde demais. Pessoas já tinham se ferido, já tinha acontecido uma morte, né? Não vou dar o spoiler de quem foi, caso alguém não tenha visto o filme. E então acho que esse personagem para mim não entrou, não desceu. Muito bem. E para você, Gil, qual personagem que você menos gostou? Eu tenho uma opinião um pouco diferente das outras convidadas, e a que eu menos gostei foi a Caro, porque eu achei que ela só estava querendo fazer os outros desistirem da onda, só estava realmente querendo estragar o movimento. Bom, né? Você disse que ela estava querendo estragar o movimento, mas ela queria estragar o movimento por quê em si? Só porque ela tinha uma opinião contrária, ela achou que aquilo estava saindo dos limites, estava se tornando algo muito maior? Ela não acrescentava em nada, ela só tinha uma opinião irrelevante, só queria saber de estragar tudo, estava com ciúmes porque o seu namorado estava dando mais atenção à onda do que para ela. Muito bem, né? Bom, vocês vão ouvir aqui no fundo do meu rádio, acho que uma pipoqueira que está passando aqui na rua, né? O pessoal resolveu colocar uma latinha no pneu, tá fazendo um pouco de barulho, mas já passou, já, graças a Deus. Enfim. Bom, em relação a essa pergunta ali, né? O que a Gil respondeu, eu acho que o fato dela querer só, ela teve uma outra dimensão, né? Como ela estava fora desse movimento, ela viu que estava sendo excluída, ela achou que estava meio errado o movimento e partiu contra, né? Algo que dá para se entender. Mas indo para a questão 6, seria possível atualmente a existência de alguma forma parecida ou equivalente ao que foi mostrado no filme? Vamos começar pela Bianca. Olha, João, na minha opinião, sim, porque coisas assim começam de uma forma pequena e não é muito difícil tomar uma grande dimensão quando as pessoas estão sendo influenciadas por um líder, principalmente quando elas meio que confiam naquele líder. Muito bem. Gil? Bom, eu acho que sim, se existissem mais governantes visionários e população mais inteligente também, de certa forma, eles poderiam ver que essa é a forma ideal de governo. Caruane, o que você tem a dizer para nós? Bom, eu acredito que sim, pois as pessoas continuam sendo egocêntricas, influenciáveis e sem formação histórica, que nem no nosso caso aqui a Juliana. Então, assim, sem dúvidas, pode sim ocorrer um novo regime. Olha só, Caruane, hein? Bom, eu realmente fico um pouco do lado da Caruane no sentido de que, assim, acredito que quem tem um acesso à história, à informação, estudou já o que aconteceu com países que adotaram os regimes autoritários, eu, pelo menos, acredito que não iriam querer voltar para um regime desse ou entrar num regime desse, já que, como características principais, a gente tem a censura, violência
Realmente é bem assim, contraditório a pessoa estudar algo disso e ainda querer um governo assim, né? O que você acha, Sofia? Bom, João, eu creio que sim, e inclusive a Coreia do Norte é um exemplo de país autoritário. Além de que, dependendo do líder, qualquer país pode adotar esse regime, já que é algo implantado aos poucos, sem que a nação perceba. Muito bem. Bom, indo para a questão 7, eu gostaria que a Caruane definisse para a gente o que é o regime totalitário para ela. Bom, para mim, um regime totalitário é quando o governo censura qualquer tipo de oposição contrária à sua, ou seja, censura tudo aquilo que não se agrada. Essa censura pode ocorrer de diversas formas, através da agressão, torturas e principalmente por conta do medo. Geralmente, pessoas totalitaristas usam o medo para oprimir as outras pessoas, e quando a gente está com medo, a gente não tem coragem de tomar nenhuma atitude. O mesmo governo tenta impor um controle sobre uma pessoa, até mesmo um grande grupo de pessoas. Geralmente vai começando que nem a onda. É um pequeno grupo, é uma sala, aí depois essa sala quer impor um controle sobre a outra sala, e assim vai se espalhando. Muito bem, eu achei legal essa colocação que a Caruane fez, né? De que o medo é poder na mão do outro, né? Quando você sabe que uma pessoa tem medo de você, você acaba se tornando poderosa sobre ela, né? Isso daí é algo ruim, é algo que já aconteceu muitas vezes com líderes autoritários aí. Mas e você, Gil? O que você acha? O que é como você definiria o regime totalitário? Bom, eu não chamaria de regime. Eu acho que é mais uma escolha da população mesmo, que é quando um governante ele consegue o apoio, a confiança da população, e aí ele consegue manter o controle do seu país. Lógico que existem algumas ervas daninhas, né, que preferem ir contra, mas é só cortar o mal pela raiz. Bom, Juliana, com certeza não é uma escolha da nação quando o povo é obrigado a seguir o que é imposto a eles, ou então são agredidos, excluídos ou torturados, né? E aí, Juliana, o que você tem para responder? Isso, na verdade, é só uma forma de mostrar o que é melhor para eles. Os governantes nunca fazem isso por mal. É claro, né? Nada melhor do que você chegar, mostrar uma pessoa, olha, tal coisa é boa, como forma, um exemplo de mostrar que isso é bom, eu vou aqui torturar você, não vou deixar você falar o que você bem pensa. Realmente é um pouco contraditório, né? Mas enfim, vamos continuar aqui. Bom, a questão 8 é uma questão bem complexa, eu acredito que seja um pouco difícil de ter um entendimento, eu vejo que tem bastante dúvida ainda, que é a diferença do nazismo para o fascismo, né? Pelo menos na minha opinião, o fascismo é uma forma de governo autoritário e o nazismo foi um governo autoritário que ocorreu na Alemanha e teve como principal ali representante, né, quem comandou esse movimento, o Adolf Hitler. Essa é a minha visão da diferença do nazismo para o fascismo, né? Vocês concordam? Concordo, Sim, muito bem sim. colocado. Concordo, sim. Muito bem. Vamos para a questão 9 agora. A questão 9 é a seguinte. O filme A Onda torna-se tão curioso justamente por demonstrar na prática como um sistema de regime totalitário pode ganhar espaço nas relações. Observa-se no início do filme que os alunos eram contrários ao nazismo e imaginavam saber identificar características dessa política. Sendo assim, responda: quais elementos apresentados no filme propiciaram a instauração desse regime na turma? Responde pra gente, Bianca. Então, João, eu acho que seria a criação de um nome para o grupo, a definição de um líder, a criação dos uniformes, do logo e também a mudança no comportamento das pessoas e dos alunos. Muito bem colocado. Vamos para a questão 10 agora. É importante ressaltar que A Onda foi baseada em uma história real acontecida nos anos 60 na Califórnia. Do filme, porém, a história se passa na própria Alemanha. E essa questão pode trazer muitas reflexões. Pensando nisso, você acredita que possa haver espaços com características mais vulneráveis a esse tipo de prática ou não? Começa respondendo para a gente, Caruane.
Bom, eu tenho uma opinião neutra, pois alguns países que já passaram por regimes autoritários e totalitários se envergonham do mesmo. Porém, por falta de estudo histórico, muitos dos mesmos que já passaram por isso podem voltar a repetir o mesmo erro, infelizmente. Muito bem. E você, Sofia, o que você tem a nos dizer? Então, João, eu acredito que países que já tenham um passado autoritário, como a Alemanha, ou que já tenham tido episódios do regime militar, como o Brasil, sejam mais suscetíveis a novamente abraçar esse tipo de regime, já que sempre vão existir pessoas que apoiam esse tipo de coisa por já terem passado por isso e não terem sido diretamente afetados. Por isso é mais fácil de voltar, pois o país já passou por isso e possui esses apoiadores. Muito bem. Juliana, o que você tem para nos dizer? Eu acho que a população de lugares que já viveram essa forma de governo, eles podem ver as qualidades com mais clareza e assim, consequentemente, desejar ter tudo isso novamente. Bianca, o que você quer nos falar sobre essa pergunta aqui? Na minha opinião, João, eu acho que não há espaços vulneráveis se você pensar que todos os lugares são propensos para que um regime totalitário ganhe espaço. Muito bem colocado, né? Realmente, um regime autoritário ele pode surgir em qualquer lugar, né? Mas eu acredito que assim, um espaço que seria vulnerável seria devido a um lugar onde a desinformação é muito grande, né? A gente sabe que tem muitas pessoas que infelizmente não têm acesso à informação em tudo quanto é lugar do mundo, mas eu acredito que tem países e locais onde a informação tem um difícil acesso, né? É muito complicado você ter acesso a dados históricos, aos estudos. Então, acredito que em lugares como esse se tornam mais vulneráveis a surgir movimentos autoritários assim, por justamente a falta de informação acaba propiciando um ambiente com mais fácil acesso a um movimento assim, né? Pelo menos essa é a minha visão. Bom, vamos para a pergunta 11 agora. O personagem Tim, ele realmente existiu, né? Na história real, lá na Califórnia, uma das crianças desse experimento do professor, ela desenvolveu materiais explosivos e acabou ocorrendo um acidente. E quando ocorreu esse acidente, o professor acabou meio que tendo o start, acabou se ligando e viu que a situação estava indo muito à frente. Então ele acabou recuando um pouco. E a pergunta é a seguinte: quais fatores parecem ter influenciado o pensamento desse estudante com mais facilidade e com consequências mais catastróficas que nos demais? Começa respondendo para a gente, Bianca. Então, eu percebi que o Tim, ele tinha uma relação muito difícil com a sua família e não tinha muitos amigos. E com a onda, ele sentiu que fazia parte de um grupo e ele era tratado como os outros. Então, na cabeça dele, ele saiu da solidão e passou a ser uma pessoa respeitada por ser um membro do grupo. Pensa igualzinho a Bianca, né? A gente vê que o personagem tinha, ele sim tinha uma certa fragilidade ali mental, até quem sabe emocional. Isso acaba sendo um fator muito importante, né? Nessa história dele, de como ele se desenvolveu no filme. O que você acha, Caruane? Bom, ao assistir o filme, eu percebi que o Tim se sentia muito vazio. Ele sentia que precisava de alguém. E ao ver o professor Rainer realizando esse experimento estudantil, e quando ele viu que o professor Rainer aderiu bem ao papel, né, de uma figura autoritária, o Tim começou a vê-lo como alguém que poderia proteger, ser o líder da sua vida. E o Tim, claramente, né, tem distúrbios mentais, e psíquicos, enfim, e o que levou ele a ter muitas vezes atitudes agressivas e possessivas, né? O que podemos reparar em várias cenas do filme. Para finalizar, a questão 11, o que você tem para responder para a gente, Gil? Eu vi que o Tim ele estava um pouco sem rumo e ele achou na onda um objetivo de vida. Ele viu um líder que poderia liderar e também ele pôde ver uma esperança no mundo melhor. Muito bem, né? Chegando agora já ao fim quase das nossas perguntas, vamos para a penúltima pergunta, que é: qual o sentido clássico e o sentido crítico do conceito de ideologia?
Eu acho que essa pergunta aqui foi feita para a Sofia responder, né? Com certeza ela vai saber responder muito bem pra gente. Então, João, essa é uma questão um pouquinho mais complicada, mas vamos lá. Bom, o sentido clássico ou neutro de ideologia seria ela como uma ciência natural, em que as ideias seriam resultado da relação direta do ser com o mundo físico, e a moral estaria não só presente no espírito, mas também nas necessidades e nos desejos humanos que podem ser controlados. E essa ideia foi concebida pelo Destutt de Tracy. Já a visão da ideologia crítica foi idealizada por Marx, em contraposição aos ideólogos alemães. Sua explicação trata-se de um lado negativo do termo, atribuindo a ele uma separação proposital entre a realidade e as ideias. Para ele, a ideologia seria feita por uma classe burguesa como forma de entristecer e apreender a realidade pelos trabalhadores, com o intuito de explorá-los. Olha só, essa nossa convidada, ela é um livro de história, de sociologia, filosofia. Bom, muito obrigado pela resposta, Sofia. E vamos para a nossa última pergunta, questão 13, que é a seguinte. Aplique os conceitos adequados de lacuna, inversão, aparecer social, universalização e abstração ao filme assistido. Encontre esses conceitos e expresse a forma com que eles aparecem. Aqui acho legal a gente dividir, né, esses conceitos que a gente tem que adequar corretamente ao filme, a gente dividir e cada um ele vai respondendo um. Acho que fica de uma maneira bem legal. Quer começar, Bianca? Sim, João, posso começar. Então, a parte da inversão que eu percebi no filme foi que o professor ele teve uma ideia didática com os alunos e eles meio que distorceram essa ideia, levando para um outro lado. E no fim acabou acontecendo morte, o professor foi preso e até um tiro acidental. Então, foi uma maneira que ele encontrou de explicar a matéria, o que foi, e acabou levando para um lado totalmente diferente. Muito bem. Quer prosseguir, Caruane? Quero sim. Eu vou falar sobre a abstração e o aparecer social. Então, no filme eu percebi que a abstração e o aparecer social é a alienação que os alunos desenvolveram por conta do envolvimento com o que era para ser um experimento estudantil, e os mesmos absorveram tanto a ideia do totalitarismo que começaram a adotar as práticas sem mesmo perceber. Muito bem colocado, né? Eu acho que um exemplo que se encaixa muito bem aí nessa questão da abstração, aparecer social, é o Marco, né? Ele realmente ele entra tanto no movimento, na onda, que ele acaba deixando de lado as suas próprias individualidades, as suas próprias opiniões, e ele se torna ali parte de um todo, né? A opinião dele é a opinião de que todos os outros têm, né? Ele segue a opinião deles. É muito bem colocado que esse personagem ele se encaixa muito nessa questão. E você, Gil? Bom, a lacuna, ela está um pouco relacionada com a abstração, que é essa coisa meio implícita, né? Que no caso, os alunos, eles estavam passando por esse regime totalitário e acabavam nem enxergando a realidade da situação deles. Muito bem. Para finalizar, Sofia. Então, já a universalização, ela aparece a partir da imposição que os alunos e o professor impunham para a sociedade, a fim de convencê-los a participar da onda. Muito bem. E bom, a gente finaliza aqui as nossas perguntas, mas ainda nós temos mais uma atividade, vamos assim dizer, né, que a gente preparou aqui, que seria a análise de uma obra, né? A nossa produção estava pesquisando muito esse tema e a gente encontrou uma obra que tem bastante relação com o governo autoritário, etc. Uma obra do Pablo Picasso, um grande pintor, que é a obra Guernica. Se você nunca viu, veja, vale muito a pena. E bom, vamos fazer aqui uma análise da obra, ver o que a gente pode encontrar, os elementos, né? Quem quer começar? Eu posso começar, João. Muito Então, bem. Eu achei que a obra do Pablo Picasso é uma obra sobre o bombardeio alemão em uma cidade espanhola. E eu reparei também que as cores são bem fechadas e passam a imagem de algo triste, de terror e desespero por conta da cidade estar sendo destruída.
Muito bem. Alguém mais quer acrescentar algo? Complementando o que a Bianca disse, eu acho que as cores da obra, as cores cinzentas, elas remetem à sensação de tristeza, de esperança durante a guerra. E também as pessoas, elas sentiam que elas estavam sendo tratadas como animais, por isso os animais pintados. Bom, para mim, a obra remete à tristeza e desespero estampado na feição das pessoas e dos animais. Mostra como uma guerra é devastadora e destrói a vida de muitas pessoas. Muito bem. Bom, acredito que todos esses elementos, né, que vocês disseram como sentimentos de tristeza, de domínio, né, de você ser incapaz, acredito que tudo isso daí faz parte de regimes autoritários. A gente vê que as pessoas se sentem retratadas às vezes como animais, né, que não podem falar, não podem se expressar, e eu acho que isso é muito presente na obra. Esses traços são muito bem colocados pelo artista, e que se você faz uma análise bem colocada, se você está por dentro do contexto da obra, acredito que fica muito visível tudo isso que foi comentado aqui. E, bom, é isso. Finalizamos por hoje o nosso podcast. Queria agradecer muito às nossas convidadas, a todos vocês que nos acompanharam até aqui, né? Vamos lá, dar as nossas despedidas, né? Agradecer Caruane por ter vindo aqui, ter participado, dado a sua opinião. Muito obrigado, agregou muito ao nosso bate-papo. Obrigada eu, João. Foi um prazer também conhecer vocês e as meninas. Tirando a Juliana, né, que não agregou muito na minha vida, né, com essa falta de conhecimento dela. Mas fora isso, foi um prazer estar aqui, viu? Essa Caruane não perde uma. Bom, queria agradecer a Juliana também, que veio participar aqui, botou a cara a tapa. A gente sabe que opiniões, né, muitas pessoas têm, cada uma sua, às vezes diferentes, às vezes parecidas. Mas queria agradecer a Juliana por ter vindo. Ela trouxe uma outra visão sobre esse assunto, né? Basicamente, a gente viu que as outras três convidadas, elas tinham realmente uma opinião mais parecidas, mais próximas, e a Juliana já era o oposto. Então, muito bom a gente ter essas duas visões no nosso bate-papo, para vocês que estão em casa poderem, né, ter a sua própria opinião e vocês terem seu próprio posicionamento. Então, muito obrigado, Juliana. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui e poder mostrar para todos as qualidades de um regime totalitário. Muito obrigado, né? Faltou mostrar as qualidades só do regime totalitário. Bom, queria agradecer também a Sofia, que agregou muito ao nosso bate-papo, trouxe ali toda a sua bagagem de estudos que ela tem ao longo dos anos aí da sua carreira. Muito obrigado, Sofia. Muito obrigada, João. Foi um prazer estar aqui, conversar com você, com as meninas que tiveram opiniões muito bem formadas e passaram informações muito completas, exceto a Juliana, como já foi dito, mas isso a gente releva. E agradecer muito a Bianca também, a nossa blogueira aí. Muito obrigado, Bianca, agregou muito ao nosso bate-papo. Muito obrigado também por todos os seus telespectadores que estavam acompanhando a sua live junto com o podcast, estão comentando aqui, estão participando. Muito obrigado, Bianca. Ai, João, que isso? Ai, eu quero dizer que eu acabei de terminar minha live e meus seguidores estão mandando a Juliana se tratar. E, dito isso, eu quero que vocês me sigam no Instagram novamente, _BiaCM. Muito obrigada, eu adorei participar, João. Bom, fica a dica, né, Gil? Mas, enfim, muito obrigado, gente. Não se esqueça de ativar aí o sininho das notificações para sempre que a gente lançar um novo podcast, vocês já poderem vir aqui correndo e acompanhar. Lembrando que amanhã temos mais um podcast às 10 horas da manhã. É isso, galera. Muito obrigado, se cuidem e até a próxima. Falou!